parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos iniciando mais um procedimento de gravação das nossas aulas e agora estaremos falando sobre a disciplina de introdução bíblica. Falaremos capítulo 1 sobre os manuscritos. Primeira aula, primeiro período. É importante, como eu digo sempre, que você deve ter sua apostila aberta ou o seu celular em mãos, tá? Ou tablet ou notebook, a matéria em PDF. É de suma importância que você acompanhe todas as referências e as comprove biblicamente, conferindo texto por texto, versículo por versículo em sua Bíblia. Muito bem. Falaremos agora sobre os manuscritos. Bom, eu acredito que logo de imediato, a primeira coisa que nós devemos pensar é sobre o que é manuscritos, tá? Importante que já comece a pensar, até porque para você entender o raciocínio, a lógica desse assunto, você tem que entender primeiro o que é manuscrito, tá? Vamos lá. Temos aqui manuscritos hebraicos originais do Antigo Testamento. Aí temos os escritores. Quem são ou quem eram os escritores? Homens escolhidos e selecionados por Deus, posteriormente reconhecidos como profetas pela nação de Israel, pelos escribas e eruditos da lei. Então, a princípio, estes homens poderiam ser desconhecidos ou não, ser letrados ou não, ser apenas uma pessoa comum. Mas entre os hebreus, entre os judeus, homens foram escolhidos por Deus para essa função de suma importância. A princípio, eram apenas profetas, que recebiam a mensagem de Deus, escreviam e entregavam. A princípio. Mais tarde foram reconhecidos como escritores, profetas escritores. No Antigo Testamento, um total de 31 profetas escritores. Reiterando, não era e não foi qualquer um, e sim homens de Deus. Tá? Lembra do sacerdócio araônico? Tá lembrado? Quem era sacerdote? Era alguém escolhido da tribo de Levi. Então, todo sacerdote era da tribo de Levi, mas nem todo levita era sacerdote. Agora, de igual forma, algo muito semelhante. Todos os profetas que Deus levantou eram judeus, eram hebreus, mas nem todos os judeus e hebreus eram profetas. E um detalhe de suma importância: nem todos os profetas eram escritores, tá? É importante entender o porquê que o profeta escreve. Alguns escrevem e outros não escrevem. E esses profetas que escrevem a mensagem que recebem de Deus também registram as mensagens dos outros profetas que não escreveram, tá? É importante acompanhar isso. Vamos lá. A competência. Então, aqui uma coisa também importante que você precisa parar e definir significado de competência. E principalmente no contexto desta propositiva.
tá? Inspirados por Deus, os profetas eram homens com autoridade divina e que agiam entre os homens movidos pelo sobrenatural divino, quando enchidos pelo sopro do poder de Deus. Então, estes profetas, entre aspas, homens comuns, tá? Como qualquer outro homem, no entanto, foram convocados por Deus, foram levantados por Deus, foram selecionados por Deus e incumbidos desta missão de entregar a mensagem de Deus para o povo. Então, o profeta estava aqui neste sentido, vertical, sentido vertical, tá? É como esta régua aqui, ó, tá vendo? Sentido vertical, tá? O povo estava na horizontal. Então você tem vertical, horizontal. Eles recebiam a mensagem na vertical de Deus e entregavam na horizontal. Tá dando para você entender, tá? Horizontal. Estes homens que você está vendo, que nós estamos falando sobre ele, eram homens com autoridade divina. E a autoridade divina estava acima da autoridade humana, acima da autoridade do rei, e por aí vai. E que agiam entre os homens comuns, entre aquela população, entre os habitantes daquela cidade, o povo daquela nação, agiam movidos pelo sobrenatural divino, quando enchidos pelo sopro do poder de Deus. É uma coisa interessante, você compara o crente de hoje cheio do Espírito Santo. O que acontece com o crente de hoje cheio do Espírito Santo, quando ele está pregando a verdade, quando ele está anunciando Jesus Cristo, quando ele está orando por uma pessoa enferma, quando ele está expulsando um demônio, quando ele faz oração de confissão com um pecador arrependido, quando ele estende as suas mãos sobre a cabeça de alguém? O que acontece com esse crente cheio do Espírito Santo? Eu creio que você tem essa experiência. Fala a verdade.